Abençoe seu coração. Como disse, nós estamos no templo da Igreja Batista Monte Moriá e agora nós vamos ouvir a voz do Senhor através do texto separado nessa noite. Algo que sempre falou meu coração, meus irmãos, a respeito da sensibilidade de Jesus Cristo. Jesus sempre foi sensível. E esse texto mostra a sensibilidade dele ao extremo de atrair as crianças, aos enfermos, as pessoas à margem da sociedade e tratar o coração humano, transformando essas vidas através do seu toque de cura e através do toque da fé nele. Coloquemos em pé, nós vamos estar lendo texto narrado por Marcos no seu Evangelho, no capítulo 5. Ali está a partir do versículo de número 24. Eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando. Os irmãos mantenham suas Bíblias abertas. Não vamos sair desse texto, algumas vezes nós vamos sair, mas o texto básico será esse aqui apresentado. Diz assim, Marcos narrando o acontecimento. Jesus foi com ele e a grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo pior ainda. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo que lhe logo se estancou a hemorragia, e sentindo no corpo que está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que o dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, ter transformado a minha vida e o coração. Um texto que mostra a sensibilidade do meu Salvador. E obrigado, Jesus, por essa sensibilidade de olhar as nossas mazelas, os nossos efeitos e tratar a si mesmo com amor e carinho. Devemos tocar o seu coração com a fé, Senhor. De sermos salvos, de sermos transformados, de sermos perdoados em nossos pecados, mas precisamos crer no seu poder. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja e aqueles que nos visitam e aqueles que nos ouvem nessa noite, para transformação e mudança de vida. Obrigado por tudo, perdoa o meu pecado, usa-me conforme a sua vontade. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o texto, ele é narrado em uma sequência lógica, nós já falamos sobre isso. Jesus começa a tratar o seu ministério aqui na terra, atraindo as pessoas e uma multidão o acompanhava. Meus irmãos, quando nós falamos de multidão, nós não estamos falando de 100 pessoas, não. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós olhamos essa imagem que era frequente, de pessoas se esbarrando, querendo estar com o Mestre. Alguns reconheciam ele como Messias, Salvador. Alguns reconheciam ele como Cristo, enviado de Deus. Mas alguns olhavam para ele simplesmente para aquele que modificava algumas coisas ou então atraía as multidões para ver o espetáculo que começava e se iniciava. Até mesmo, meus irmãos, não se espantem. Os próprios discípulos precisaram, depois da morte de Jesus Cristo e a ascensão aos céus, reconhecer que aquele ali era o Salvador e Messias. Tanto é que eles tiveram um espanto tremendo
de achar que eles poderiam ter lugar à mesa, lugar no ministério, e aquele Deus Salvador, o Jesus, que ia mudar e viria contra o povo romano, trazendo novamente o trono de Davi para aquela localidade em que eles teriam a proximidade com o Salvador. Mas, meus irmãos, aprendemos que o Jesus não veio, e o reino dele não é desse mundo, e o reino dele é para a eternidade, a qual vamos por aquele que quer crer no Senhor Jesus como Salvador. Essa era o momento em que essa mulher descrita nesse texto encontra-se em seu dilema maior e naquilo que ele deveria fazer como o dia mais especial de sua vida. E o esforço que ela deveria fazer para encontrar com Jesus. O texto, meus irmãos, é conhecido por muitos, às vezes evitado por teólogos em pregar, mas conta-se de uma doença crônica dessa mulher. Jesus vinha de um contexto de manifestações tremendas. Os irmãos, já preguei sobre isso, os irmãos assim lembram, alguns aqui. Anterior a esse texto, Jesus acalma a tempestade, quando ele vai a Gadara para estar com Gadareno ou Geraseno, dependendo da harmonia dos evangelhos, para acalmar o coração de um endemoniado, de uma pessoa que era possuída por muito tempo. O caminho era esse, mas Jesus, na sua sensibilidade, ele quer atravessar o mar ou o lago, ir lá encontrar com esse homem e o curá-lo, porque ele estava sendo possesso por demônios há muito tempo. Lembra os irmãos conhecem o texto, está lá em Marcos capítulo 5, os irmãos, um texto anterior ao que nós estamos usando hoje como base, com referência ao que nós vamos falar. E ele se rasgava, ele andava nu pelos cemitérios, pelas colinas, pelas montanhas, pelas cavernas, ninguém poderia o deter, se colocava algema nele, ele arrebentava, mas quando Jesus, do outro lado da margem, tem essa sensibilidade de entender que do outro lado existia uma pessoa que precisava da sua transformação, Jesus entra no barco e atravessa o mar ou lago para encontrar com esse homem. Alguns estudiosos dizem, não, Jesus estava cansado das multidões, queria entrar no barco para descansar. Não, meus irmãos. O que nós não enxergamos é que ele enxergava um homem lá do outro lado, precisando da graça poderosa e da sua ação poderosa de libertação. Mas quando Jesus volta de lá, porque os gadarenos rejeitaram a Jesus, e o texto fala sobre isso. O texto fala que eles rejeitaram Jesus, está em Marcos capítulo 5, versículo de número 15. A rejeição deles e aquela conversa maravilhosa com aquele homem que havia sido liberto de possessões demoníacas. E ele diz, eu quero estar junto com o Senhor, eu quero andar do seu lado, eu quero caminhar com o Senhor. Ele diz assim, não, vá para a sua casa, conte o que foi feito para você e diga que o Senhor o libertou. Um homem que andava nu, sujo, hoje estava limpo, liberto e testemunhando daquilo que o Senhor fez para com ele. Jesus volta a outra margem novamente para continuar o seu ministério na Decápolis e para que, indo de encontro àquilo que ele ia fazer para conosco. Mas no meio do caminho, ele encontra, meus irmãos, no capítulo número 5, versículo número 21, ele encontra com um pedido de um pai. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. A multidão já esperava ele do outro lado e estava junto ao mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Suplicou, minha filha está a morrer. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela salve, ela viverá. Jesus foi com ele.
E essa multidão o seguia. Jairo, um dos principais daquele lugar, arrastava Jesus para a sua casa porque a sua filha estava morta. E no meio do caminho daquela multidão surge a figura dessa mulher que há 12 anos, meus irmãos. E é interessante, mais interessante ainda, que a filha de Jairo, na harmonia dos evangelhos, ou dos evangelhos sinóticos, o que eu digo isso, é os mesmos evangelhos, o mesmo fato contado pela ótica diferente, mas o mesmo fato contado pelos 3 evangelistas, os 6 apóstolos, que é Marcos, Lucas e Mateus. Ela tinha 12 anos, mesmo tempo que aquela mulher sofria com essa doença crônica. E esse é o cenário que essa mulher encontra. Um homem sendo arrastado para ir fazer um milagre. De uma menina de 12 anos que estava morta. E seu pai angustiado, o arrastando, vamos embora, vamos até lá. E nesse momento, meus irmãos, quando Jesus foi expulso de Gadara, recebido pela multidão em Cafarnaum, do outro lado do mar, a multidão o comprimia. E apenas 2 pessoas se destacam nesse momento. Jairo e a mulher hemorrágica. A mulher, ela tinha uma hemorragia intensa há 12 anos. 12 anos, meus irmãos. Ela era separada da sociedade. Mulher com essa doença ou com esse quadro clínico, não poderia homem tocar, ela não poderia andar na sociedade, ela não poderia ir à sinagoga para prestar culto. Era uma pessoa completamente separada da sociedade. Há 12 anos. Meus irmãos, os irmãos, dias atrás eu estava passando por uma angústia tremenda. Uma angústia da alma, mas passageira. Eu saberia, meus irmãos, a causa, eu saberia como usar e resolver, e resolveu pela graça de Deus. Os irmãos já sofreram uma angústia tão grande, e quando os irmãos resolvem esse problema, aquilo sai do coração, e a gente percebe a mão do Senhor, e a gente percebe como é bom estar aliviado por algo que estava atrapalhando a sua vida pessoal, na igreja, no trabalho, e para alcançarmos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Essa mulher, meus irmãos, passava 12 anos nessa mesma angústia. Os irmãos, o texto não diz, mas quando ela fala que ela era angustiada 12 anos, ela praticamente, podemos entender, não dormia, não comia direito, e pelo seu sangramento, ela deveria ser muito fraca, porque perdia muito sangue. E o texto diz, meus irmãos, que ela gastou tudo aquilo que tinha e não tinha para que a sua enfermidade fosse curada. E sem nenhum sucesso. Ao contrário, meus irmãos, piorou. Não é assim que está escrito aqui? Ficou pior do que estava antes. E, meus irmãos, o dinheiro que ela tinha, o dinheiro que ela não tinha e o tempo que ela não tinha. E no meio do caminho, meus irmãos, creio eu que ela encontrou muitos charlatões. Muitas pessoas que prometeram que ela seria curada. Muitas frustrações, muito tempo de choro, de separações, de solidão, meus irmãos. Pelo rito levítico, ela não poderia estar na sinagoga. Imagina, sua família indo à igreja, ou indo ao templo, e ela ficando sozinha em casa. Ela não poderia tocar nos talheres, ela não podia dar a comida aos seus filhos, se ela tivesse, o texto não fala. Ela não poderia estar com o seu marido, porque ela era impura, não poderia tocá-la. E ela, meus irmãos, no surrumpante de fé e determinação, ela encara essa multidão que o seguia Jesus. Ela diz que ela sabia
E se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E ela, meus irmãos, faz com que aprendemos grandes coisas através da sua fé e da tomada de decisão que ela teve. Uma delas, meus irmãos, é interessante que a mulher hemorrágica ensina marcas de uma fé que é salvadora e uma fé que produz transformação. E devemos aplicar em nossas vidas, porque, meus irmãos, vez por outra, vem o dia mau, vem um tempo de solidão nos nossos quartos, vem um tempo que nem a sua família ajuda no alento do seu coração. Nos momentos mais terríveis da minha vida, meus irmãos. Mais terríveis. A Márcia teve a sensibilidade de mostrar uma foto minha. Olha como você estava. Momento de felicidade da família, mas minha visão, meu olhar estava longe, longe. Porque parecia que eu não estava ali naquele momento. E nós, meus irmãos, vez por outra, devemos sair de uma multidão e buscar o Senhor Jesus para que possamos tocar em suas vestes, para que sejamos transformados com as mesmas atitudes que essa mulher teve. Uma delas, meus irmãos, olha só que interessante observar, nascida do desengano. Versículo número 26 do capítulo número 5 diz assim: e muito pudera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ia de mal a pior. E é interessante também, ela é reflexiva, ou então ela refletiu sobre isso no versículo número 28, diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Ou seja, meus irmãos, você já falou com você mesmo alguma vez? Estranho, né? Não é falar sozinho, não. Mas ao observarmos essa mulher, ela estava falando com ela mesma. Se eu for lá, tocar nas vestes de Jesus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar curada. É como se ela estivesse conversando com ela mesma. Ela estava conversando com aquilo que poderia ser a maior dos seus atos em sua vida. Ela dizia, se eu for lá, eu ficarei curado. E outra interessante visão que nos dá, ela era resoluta. 27, meus irmãos, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe a veste. Tendo ouvido a fama, ela ouviu falar que Jesus curava, que Jesus libertava. E, meus irmãos, ela poderia estar diante de Jesus em frente a frente com ela? Não, porque ela sabia a situação dela. Ela era uma pessoa, pela religião e pelo aquilo que era plantado naqueles homens naquela época, ela era impura. E se ela ficasse no meio dessa multidão sem ninguém a tocar, ela poderia ser até mesmo apedrejada. Por isso, meus irmãos, ela rompe uma barreira tremenda com aquilo que a sociedade olha para ela e vai atrás de Jesus Cristo. E ela se encara a Jesus pela parte das costas dele e toca Jesus Cristo com sua mão. E é interessante também, meus irmãos, que ela é sincera. Isso que é interessante na vida daquele que precisa um toque de fé e um toque de cura. No versículo número 33 diz assim: então a mulher, ela estava atemorizada e tremendo, possia do que nela se operara. Veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade que acontecia. Jesus entendeu que havia um toque em sua orla da sua roupa, que saiu virtude dele. Algum texto fala assim, né? Talvez a sua Bíblia está dizendo assim: de mim saiu virtude. Mas ele diz o seguinte: de mim saiu poder, de mim saiu algo que curou alguém. E ela, depois disso,
Jesus foi através diante dela e disse para ela o seguinte: o que aconteceu? E ela atemorizada, porque poderia acontecer algo horrível com ela, porque ela estava com medo de ser apedrejada. Mas ele estava diante, meus irmãos, não de um judeu comum, mas o Senhor dos Senhores. Alguém que poderia, talvez, como nós, meus irmãos, em rechaçarmos pessoas que podem estar na presença do Senhor e nós olhamos pela aparência, ou então para aquilo que elas fez, ou para o seu pecado. Mas Jesus olha para ela, filha, e algumas versões no original fala filhinha, a sua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, certa ocasião, um rapaz que congrega nessa igreja há muito tempo, estava numa boca de fumo. Irmãos, associaram, né? E naquele dia, meus irmãos, à noite, estava lá sentado aquele jovem na boca de fumo. Ele congrega nessa igreja. E sentado na boca de fumo, meus irmãos, passou um grupo de crentes. E o grupo de crentes diz assim: todos vocês aqui merecem e vão alcançar a salvação, menos esse aqui. Menos esse aqui, que esse aqui não tem jeito. Esse aqui não tem jeito. Mas se vocês quiserem uma oração, podemos orar para vocês. Mas separa esse aqui, que esse aqui não tem jeito não. Esse não tem jeito, tem 25 anos que não tem jeito mais. Então, meus irmãos, nós como sensíveis, com o coração aberto pelo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, devemos estar sensíveis a esses que precisam de um toque de fé em suas vidas. E ajudarmos a esses a crescerem e a serem transformados das suas debilidades, das suas situações, como Jesus fez. Não olhar ao nosso em volta, não olhar para aquilo veste, ou como fala, ou como é, mas olhar para aquilo que ele precisa em sua vida, que é Jesus Cristo como Senhor. E não olharmos como que uma pessoa comum não pode ter Jesus em sua vida. Entenda, meus irmãos, que quando nós falamos isso aqui, a sua vida não foi trago aqui nessa noite, ou então você que está assistindo junto conosco, não foi por causa de alguém que te convidou, mas que o Senhor Deus tocou a sua vida. E essas oportunidades que aparecem mesmo nessa multidão, como essa pessoa era colocada de lado como alguém que não existia para eles. Ela não era nem contada. Você é contado por Deus. Você é alvo do amor de Cristo. Mesmo que a sociedade fale ao contrário, mesmo que você não possa observar você como alguém que carece do amor de Cristo, mas entenda, meus irmãos, que como a sensibilidade do texto que Jesus fez, ele é sensível de estar observando para você. Quem estava ali naquela multidão, meus irmãos? Somente Deus, somente Jesus e essa mulher. Os discípulos, nós olhamos os versículos, tendo ouvido, versículo número 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28, porque dizia: se eu apenas tocar nas vestes, ficarei curada. Ela conversando com ela mesma: eu tenho que ir lá. E logo se estacou a sua hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo de 12 anos. Jesus, reconhecendo-a imediatamente que dele saía poder, ou então no original dínamos, ou seja, poder maior, virando-lhe no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? E aí, meus irmãos, não podemos ser as mesmas atitudes dos discípulos. Versículo número 31. Responderam os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos não entendiam o que o mestre estava dizendo. Olha a multidão, meus irmãos. Os discípulos entendiam que aquilo ali não era possível. Como o Senhor entendeu isso? A sensibilidade de Jesus
para conosco e para as vidas que carecem da graça salvadora de Cristo. E o que eu aprendo mais com essa mulher, meus irmãos? O toque de fé começa quando a consciência de uma grande necessidade. Qual que é a sua grande necessidade nessa noite? Às vezes a gente acha assim que as necessidades são humanas, são mundanas. Mas a sua maior necessidade é estar junto com Jesus em sua vida. Junto com Jesus, é a sua maior necessidade. A necessidade dessa mulher, meus irmãos, era ser curada. Mas não somente ser curada, mas Jesus a transformou em uma mulher. Quando ela diz, está salva. Você está salva. O que ela diz? Ela começa com a sua consciência de ter uma necessidade grande. Ela sabia do seu sofrimento prolongado, um sofrimento que gerava desesperança a ela. Você acha que era fácil, meu querido, viver 12 anos? Eu acho que na primeira semana ela saberia que se ela fosse no médico, ela seria curada. Na sua segunda semana, vou procurar outro médico. Esse aqui talvez não adiantou, talvez o outro deve ter algum procedimento melhor. Passou-se um ano, já começa a ficar estranho, né? Você fala, não tem jeito. Passou 10 anos, aí, meus irmãos, já tinha uma rotina de viver separado da sociedade. Quando chega 12 anos, e ela ouve rumores de um Salvador, ouve rumores daquele que aplaca a ira do mar, que aplaca a ira dos demoniados, que cura as pessoas, ressuscita os mortos, transforma a vida. Ela traz a consciência da sua grande necessidade e não quer passar a oportunidade de resolver a sua vida. Ela toma uma ação grande, de esforço maior para transformar a sua vida em uma vida nova, transformadora, diante daquilo que ela vivia há 12 anos. Ela tinha a oportunidade de aplacar o seu choro, ela tinha a oportunidade de voltar ao convívio social, ela teria uma nova oportunidade de ir à igreja, ela teria uma oportunidade de testemunhar aquilo que Jesus fez em sua vida. Era a oportunidade da sua vida. E ela, meus irmãos, não pensou duas vezes. Ela encarou essa multidão, ela saiu da sua casa, ela se esgueirou entre as vielas de Jerusalém. E ela disse com ela mesma que ela tinha um propósito, ela tinha consciência dessa necessidade dela. E ela viu que ela não poderia ficar diante de Jesus, ou então no meio da sociedade, ou esbarrar num homem. Mas ela se esgueirou para encostar nas vestes de Jesus. Porque era a única forma dela ser transformada. Um dos símbolos maiores de sensibilidade, meus irmãos, Jesus sempre olhava nos olhos das pessoas para serem curadas, não é assim? Dava sua saliva, passava no olho do cego, olhava para um homem que estava diante de sua cama. Você quer ser curado? Levanta e anda. Toma o seu leito. Você quer novamente andar? Levanta e anda. Sua fé te salvou. Mas dessa vez, meus irmãos, Jesus estava descosta. E ele tem essa sensibilidade de olhar para aquela mulher de forma diferente. E ela se atemoriza, mesmo sabendo que poderia ter algo contrário daquilo que ela pensava. Outra situação interessante, meus irmãos, para que possamos analisar, é que o toque de fé acontece quando voltamos a nossas desilusões e buscamos a Deus. Os nossos problemas não afligem, eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Os irmãos já perceberam, meus irmãos? Quando estamos muito bem, vida pessoal excelente, vida financeira excelente, temos um bom emprego, está tudo bem, um bom casamento, está tudo bem, não tenho nenhuma doença, está tudo bem. Com sinceridade, a maioria das pessoas se esquecem de Jesus, se esquecem de Cristo. Mas quando, meus irmãos, a doença vem, as desilusões vêm, os problemas vêm. Porque, meus irmãos, não podemos entender que sempre vai ser muito bem em nossa vida.
Essas situações, esses problemas, essas desilusões sempre foram a causa de nos achegarmos a Cristo mais. E meus irmãos, não se pasmem. Muitos vão ter esses espinhos a vida inteira, porque assim nos permaneceremos fiéis ao nosso Deus. Vez por outra, meus irmãos, eu sou assaltado por situações da minha mente que me fazem estar diante de Deus mais profundamente. Essa mulher precisou de 12 anos para entender que nos médicos não podiam curá-la. As pessoas à sua volta não poderiam curá-la. O valor financeiro não poderia curá-la. Os irmãos percebem que ela gastou tudo aquilo que ela tinha. E a melhor definição do texto que Marcos aponta, que Lucas é um médico, ele aponta a questão clínica, mas Marcos rasgou de vez, piorou a situação dela, pelo relato que ela disse. Eu gastei todo o meu dinheiro e não tive solução para a minha vida e cura. Ao contrário, piorei, fiquei pior ainda, tive uma necessidade maior e as pessoas me rejeitaram mais ainda. E aí, se nós notarmos, meus irmãos, quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter a esperança. 27 e 28. Mesmo que esses problemas venham à nossa vida, nós entendemos que temos que ter sempre a esperança em Cristo, mesmo que Ele é para algo nos aperfeiçoar como cristãos verdadeiros. Tendo ouvido a fama de Jesus, isso apregando a nós, meus irmãos, conhecemos nosso Jesus lado a lado, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia para si mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Outra situação, meus irmãos, outra lição que a gente pode aprender. O toque de fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é nosso maior objetivo de vida. Irmãos, percebem isso? Quando o nosso maior objetivo na vida é Jesus, as coisas vão acontecer de forma mais clara para a nossa vida. As pessoas, às vezes, meus irmãos, têm como seu maior desejo viver uma vida fora da presença do Senhor. Mas quando o nosso contato pessoal é o nosso maior objetivo de vida, nossa vida é transformada. Nossa vida é modificada. O Evangelho segundo Marcos, no versículo 27 a 34, nos diz assim. Vamos ler, meus irmãos. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, trocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar a sua veste, ficarei curada. E logo estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus respondeu imediatamente que dele saía poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vem a multidão, te aperta e dizes: quem te tocou? Então, porém, olhava ao redor para ver que fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cocia do que nela operava, vendo, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade, o que havia acontecido com ela durante todos os 12 anos. E disse: filha, Jesus disse a ela, a fé te salvou. Vá em paz, fique livre do seu mal. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando saímos de lá de onde estávamos, quando saímos do lugar onde achamos que podem resolver a nossa vida, porque ela vivia, meus irmãos, simplesmente lançando a sua vida em outro lugar, e quando não dava certo, trazia para ela de novo. Ao momento que ela entendeu que o seu maior objetivo para a sua vida era Jesus Cristo. E ela nos faz refletirmos que o maior cumprimento de Cristo, mas poucos os tocam pela fé.
poucos buscam o Senhor Jesus tocarem com fé. Muitos estavam tocando em Jesus naquela multidão que vimos, não foi? As multidões, meus irmãos, chegavam a 1.000, 2.000 pessoas andando junto com eles. Muitos tocavam em Jesus como se fosse um amuleto, mas ela foi a única que o tocou com o maior objetivo de sua vida, de ser curada de forma real, com fé, de saber o seguinte, porque ela disse para ela: se eu tocar em Cristo, vou ficar curada. Muitos ali tocavam em Jesus, até mesmo os discípulos. Os irmãos viram já essa série chamada Chosen? The Chosen? Os irmãos já viram? Não sei se eu estou falando direito, a irmã pode me ajudar melhor. Eu nunca tinha visto a série, mas é interessante observar, meus irmãos, a humanidade dos discípulos na série. É interessante, depois da grande pesca milagrosa, Jesus faz e mostra para os discípulos o poder que eles tinham na mão de serem não mais pescadores de peixes, mas serem pescadores de homens. Joga a rede ali, os irmãos já viram, alguns já viram a série. Quando ele joga lá a rede vai, o barco quase vira. E mostra a humanidade de Pedro, que Pedro chega assim para Jesus e ele chama a todos aqueles que estavam ali, dizendo para ele: vamos, me seguem, farei de vocês pescadores de homens, não mais pescadores de peixe. E Pedro segue a Jesus, e do lado de Jesus Pedro diz: Jesus, vamos ficar aqui mesmo? Todo dia, se você fizer isso aqui, nós vamos ficar ricos. Se amanhã você pescar de novo a si mesmo, nós vamos vender e pagar tudo aquilo que nós devemos e vamos ficar ricos. Os discípulos não sabiam quem estava ali do lado deles. Nós, meus irmãos, aqueles que enxergam a graça de Deus através das Escrituras, hoje, enxergamos melhores que eles. Eles demoraram a enxergar aquilo que era o propósito de Jesus Cristo na vida do ser humano. Essa mulher, meus irmãos, demonstra uma fé que até mesmo os seus discípulos de Jesus não tinham. Era algo religioso, era algo que estavam querendo, algo em troca. Mas quando nós olhamos, até mesmo ele diz, Marcos foi enfático em dizer que você está falando que alguém tocou em você, essa multidão toda tocou em você, mas uma me tocou com fé. Uma quer ser salva, uma queria ser curada, uma entendia o que estava fazendo. Vocês não entendem o que estão fazendo. Interessante observar, meus irmãos, no versículo de número 24, ele diz assim para aquela mulher: nos seus olhos. E a representação artística ali, meus irmãos, é lá da série. Quando Jesus toca no rosto daquela mulher que não poderia ser mais tocada nunca. Porque agora, meus irmãos, aleluias, ela está transformada de uma pessoa impura, uma pessoa limpa para todo sempre, porque a sua hemorragia secou imediatamente. Era uma pessoa completamente diferente. Olha só o que diz. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada do teu mal, conta aquilo que foi feito com você. Meus irmãos, de cena sai essa mulher. E depois, meus irmãos, Jesus vai a Jairo para curar e fazer com que a sua filha, que estava morta novamente, vivesse. Mas, meus irmãos, o texto é profundo em mostrar a sensibilidade que tem Jesus quando ele é tocado com a fé que nós colocamos em seu coração. Nós hoje, nessa noite, de forma especial, observando o texto bíblico, possamos lembrar de um Jesus que faz com que a sua sensibilidade é maior que todos aqueles que estão à sua volta. Maior que os médicos, maior que a família, maior que o templo religioso. Jesus é sensível ao seu sofrimento. Jesus é sensível àquilo que você quer e àquilo que o Senhor tem que mudar na sua vida. Meus irmãos, mas se ele não curar, Deus sempre será Deus. E Ele sempre vai ter o melhor para o seu coração e para aquele que ama a sua vida. Mas a maior cura que devemos levar para nossas casas hoje é a salvação por Cristo Jesus em nossa vida. É entender que esse Jesus existe. E Ele morreu para a sua vida. E quer lhe fazer transformar o seu coração também nessa noite.
Amém? Jesus disse à mulher: vai em paz, fica livre do teu mal. A bênção com que Jesus despediu a mulher é uma promessa para nós e para você agora. Talvez você tenha entrado aqui com medo, angústia. É uma hemorragia existencial. Temos hemorragia aqui, como essa mulher tem, mas talvez uma hemorragia existencial de achar que nada vai mudar. Contudo, agora você pode voltar para sua casa livre, curado, perdoado, salvo. Vai em paz, fica liberto do maior mal do ser humano, que é não crer em Jesus Cristo como Salvador. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por essa noite. Tua palavra, ela é transformadora para nós e modifica completamente a nossa vida. Devemos tocar o Senhor com fé na libertação de nossos pecados, com fé na transformação de nossa vida, com fé e que seremos salvos para toda a eternidade e estaremos com o Senhor nos ares para todo sempre. Teu Espírito possa agir no meio de nós, com poder e graça, com transformação, para que possamos sair daqui com transformação e poder em nossas vidas. Uns aqui, Senhor, para a cura da alma, um aqui para a cura do físico, mas uma nossa maior hemorragia, Senhor, ela deve ser estancada porque somos pecadores e deve limpar o nosso coração com teu sangue transformador. Ajuda o Espírito Santo a convencer da justiça e do juízo para a transformação dessas vidas. Que não possamos perder a oportunidade, porque Jesus passa, as multidões estão aí, mas o Senhor vai conhecer o meu nome em especial e o relacionamento dos olhos vai ser o meu e o com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a percebermos isso e faça a sua salvação chegar a esse lugar com teu poder e graça, como o Senhor fez a essa mulher. Quero fazer um convite ao seu coração. Toda vez que a palavra é pregada, toda vez que o poder do Senhor é derramado no meio de uma igreja, como todas as igrejas hoje ligadas a Cristo estão fazendo, quero fazer um convite à sua vida. Você ainda que não teve um contato genuíno com Cristo, e há mais de tempos o Senhor tem tocado em seu coração, você tem ficado sozinho nos seus sentimentos, você tem sofrido calado. A salvação individual, nós sabemos desse caminho, porque somente você e Jesus possam se encontrar. Não dependendo de sua família, do seu esposo ou esposa, mas dependendo somente daquilo que você deve fazer por ele. Quero fazer um convite a você. Você quer ter esse Jesus que salva a alma daquele que está cansado há mais de anos? Levante uma de suas mãos, vamos orar juntos. Vamos orar? Alguém quer fazer isso nessa noite? O convite sempre é claro. Arrependa dos seus pecados. Tenha Jesus em sua vida. Alguém quer fazer isso? Quero fazer um convite a você, igreja. Algo te assola o seu coração. Algo martiriza a sua vida. Tenta aí com os olhos fechados, dá um nome naquilo que te martiriza, ou que há muito tempo perturba a sua mente e sua alma. O mesmo Jesus que passou por aquelas ruas e foi sensível de perceber um toque de fé especial, quer transformar a sua vida. Eu já estou de pé, porque minha vida sempre é assolada e assombrada pela minha mente. Porque assim vai ser até a volta de Cristo para comigo.
Mas se você quer fazer isso nessa noite, coloque de pé, vamos orar. Você, igreja, coloque de pé, vamos orar. Deus, meus irmãos estão aqui diante do Senhor. São às vezes, Senhor, assolados por algo, não precisa contar para ninguém, mas que possa falar com o Senhor. Ajude, Senhor, em sua caminhada. Dê uma noite, Senhor, profunda de sono para eles. O descanso de alguém que tem a alma lavada, transformada, liberta pelo poder e pela graça de Deus. Despeça-nos para nossos lares, ó Pai, de formas que fomos curados por isso nessa noite. Nos dá, Senhor, a certeza que devemos falar conosco mesmo, de possamos dar atenção maior para o seu nome. E sermos transformados pelo poder e a graça salvadora para todo sempre. Cure, Senhor, as pessoas que estão se colocando de pé. Dá, Senhor, uma direção melhor para as suas vidas. Façam ele acreditar mais ainda que existe um Deus Todo-Poderoso que os salvou. E que eles possam, Senhor, estar sempre diante de Deus. Nos dê uma noite de sono, uma semana de paz, para a glória do teu nome. Senhor, oro. Obrigado por essa noite e obrigado pela tua grandiosa palavra que nos muda e transforma. Em nome de Jesus.